O estudo da revista Visão Missionária, que está na página 40, fala sobre o ministério dentro e fora de casa. Na capa da nossa revista, nós temos a missão da mulher dentro e fora de casa. Essa revista desse trimestre está imperdível, maravilhosa, com tantas lições tão boas. Quando você terminar de ouvir o vídeo, de participar desse estudo, deixe o seu like e comente sobre o vídeo para que o YouTube saiba que esse estudo está sendo importante para você. Foi escrito pela pastora Liane Nepomuceno, da Primeira Igreja Batista de João Pessoa, na Paraíba. Ela faz parte da equipe pastoral da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. O texto está baseado em Romanos capítulo 16, do versículo 3 ao versículo 5. E diz assim: Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Está escrito em Romanos, capítulo 16, do versículo 3 ao versículo 5a. Paulo está falando aqui para Áquila e Priscila, um casal que foi exemplo naquele tempo em que não existiam igrejas, né? E eles organizaram uma igreja na sua casa para a expansão do reino de Deus. Priscila e Áquila expuseram as suas cabeças numa época em que a pregação do evangelho era uma coisa muito difícil. E Paulo registra mais uma vez em 1 Coríntios 16, 19, ele diz assim: As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Eles haviam transformado a sua casa em um ponto de pregação. Literalmente, né? E sempre mostram, todas as vezes que referência a Priscila, eles não mostram o perfil de uma mulher forte, se destacou numa sociedade em que vivia, uma das primeiras missionárias da Bíblia, conforme nos diz aqui o estudo, não é isso? E ela seguiu firme, cumprindo o seu chamado, e por onde passou, deixou igrejas abertas e discipulou de forma genuína, pregando a Cristo. Naquele tempo em que as dificuldades eram imensas, inúmeras, não é? Priscila foi uma missionária voluntária. Nós também estamos vivendo um período muito difícil, não é? Nós não temos facilidade mais para sairmos, nós não temos mais facilidade para reunirmos como grupos, né? Eu tenho certeza que até a pandemia passar, né, ainda vamos ter muitas restrições. Mas a vida mudou, não é? A vida mudou muito. Antes nós podíamos sair a qualquer dia, a qualquer horário, né? Isso lá pelos anos de 1980 e 80, 90, né? As mulheres se reuniam de uma forma espontânea. Nós podíamos sair, visitar, fazer os cursos de bebês à tarde, né? As nossas reuniões à tarde. E qualquer dia de semana nós podíamos ir e vir. Realmente naquela época as mulheres da minha idade, né? Ou outras mais novas um pouco, mas que já tinham criado os seus filhos, e outras que tinham seus filhos pequenos não trabalhavam fora, não é? Mas hoje a realidade da nossa vida mudou, não é isso? Mas nós precisamos ter uma igreja em nossa casa. A nossa casa pode ser transformada em igreja. Como essa mulher, nós aprendemos a exercer a coragem e a ousadia de que precisamos para servir a Jesus como verdadeiras discípulas, vencendo preconceitos, vencendo o secularismo e ditos culturais, superando perseguições e situações que querem nos fazer parar. Não é? Muitas são as dificuldades que temos enfrentado para nos reunirmos como mulher cristã em missão, mas nada nos impede de sermos missionárias no nosso próprio lar. A nossa casa é o nosso primeiro campo missionário. Na criação dos nossos filhos, na instrução, na educação e também
Agora, não é? Muitas irmãs cuidam dos seus netos. Agora chegou mais uma oportunidade de continuar o seu ministério, educando seus netos nos caminhos do Senhor, assim como fez Eunice e Lloyd, criando o pequeno Timóteo nos caminhos do Senhor, instruindo-o a ponto de Paulo falar, sabendo de quem o tem aprendido. Que maravilha, irmãs, podemos transformar a nossa casa num verdadeiro culto, numa verdadeira igreja, saindo o nosso testemunho pelas ruas, pelas portas, a que as pessoas olham para a nossa casa e digam assim, ali mora uma família que pertence a Deus. Mas para isso nós precisamos verdadeiramente amar o Mestre, ou seja, negar a si mesmo. Olha só, Jesus disse assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, versículo 23. Se a nossa resposta é sim, então precisamos aprender verdadeiramente a negar a si mesmo. E continua aqui em Lucas capítulo 9, versículo 24b. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida. A mulher que ama o Mestre tem a virtude de Cristo dentro de si, ou seja, a natureza de Cristo. O Espírito Santo vai nos conduzir em todos os momentos e vai dar espaço, né? Nós vamos dar espaço ao Espírito Santo na condução da sua vida e do seu ministério dentro e fora do seu lar. Gálatas 5:25 nos diz assim, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Viver em espírito é um grande desafio para a mulher cristã em missão hoje. Para ser uma mulher verdadeiramente cristã, ela precisa ser uma mulher de fé. O que é fé? Não é aquela fé, não é, litúrgica, quando vamos à igreja, cantamos e oramos, quando estamos ali reunidos em grupo. É uma fé baseada na palavra de Deus, firmada em Deus e nas profecias contidas na Bíblia Sagrada. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isso está em Hebreus 11, versículo 6. E também disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Em João, capítulo 11, versículo 40. Essa fé, ela será nutrida no Deus que tudo pode e que contemplará a mão de Deus sempre agindo em seu favor. Para ser também uma mulher, né, cristã em missão, ela precisa ser uma mulher trabalhadora, empenhada em vencer a preguiça e a futilidade, a usar com moderação o Instagram, o WhatsApp, etc. Eu estou lendo aqui na revista, viu, irmãs? Estou falando de mim não, tá? Uma mulher que avalia com sabedoria as coisas que podem roubar-lhe o privilégio de ser usada, desperdiçar a sua energia e jovialidade ou impedir-lhe de frutificar no reino de Deus. Olha só, vou ler aqui na revista, tá bom? A modernidade gerou alguns tipos de mulheres doentes. Por exemplo, mulher trabalho, viciada em trabalhar, ausente de família, da igreja e de relacionamentos. A sua vida se resume em trabalho. A mulher neurótica por limpeza. Como a gente gosta de uma casa limpa, não é, irmãs? Mas isso não deve tomar o tempo que devemos gastar com o nosso Deus. A mulher academia. Não posso ir à reunião porque eu tenho academia. Eu preciso manter o corpo limpo, culto ao corpo, não é isso? Mulher estilo de roupa. Né? Essa roupa não tem roupa para ir na igreja, coisas assim, né? E aquela mulher apática, que tudo acha difícil, não é isso? A mulher que tem um ministério dentro e fora de casa precisa ser uma mulher equilibrada. Os textos bíblicos que a revista nos traz aqui, sugerindo, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz assim,
Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito no céu. Vou ler de novo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Então, essa mulher precisa saber amar. Precisa ser uma mulher que sabe amar. A Bíblia nos diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. O amor, portanto, não é movido por sentimentos. O amor é entrega, é sacrifício. Amar não é concordar com o pecado e o erro dos outros, mas carregar o outro em oração e querer o bem dele. Nosso compromisso de oração. O amor leva a mulher a ter uma conduta que fará com que a vejam como uma discípula de Cristo, uma mulher que exerce o ministério. Olha a nossa grande responsabilidade, ser testemunha, que as pessoas olhem para nós e digam: ali vai verdadeiramente uma discípula do Senhor Jesus. A prática desse amor levará essa mulher a viver mudanças em sua casa e fora da sua casa. Quem ama está habilitada a ver a manifestação da graça de Deus. Que coisa linda, não é isso? O amor vai gerar na vida dessa mulher um ministério nutrido por sinceridade, humildade, cortesia e comunhão. O amor forma um cenário para os milagres de Deus acontecerem. Bom, como que nós podemos conciliar então a nossa vida familiar, os nossos objetivos, as nossas dificuldades, o estresse do dia a dia, a responsabilidade com tantas outras coisas, com o nosso ministério dentro e fora de casa? Irmãos, precisamos ter fé, precisamos confiar e precisamos repetir a divisa da União Feminina, que diz: tudo posso naquele que me fortaleça. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus vai fortalecer a nossa vida. Estamos vivendo dias difíceis, dias em que nós temos desânimo, dias em que ficamos cansados, não é? Mas nós não podemos desanimar. Precisamos crescer, confiar e viver de fé em fé.